Muito bem, turma. Em relação ao nosso conteúdo, né, nós estamos falando sobre a verossimilhança. A verossimilhança, eu quero deixar bem claro que não é exatamente um gênero textual. Tem alguns alunos que pensam assim: esse gênero é isso, esse gênero é isso, esse gênero é verossímil. Não. Um texto verossímil, ele pode ser um conto, tá? Ele pode ser alguma coisa assim, só que ele tem características de verdades, como se fossem verdades, coisas convincentes, tá? Igual, por exemplo, quando vocês falam assim, um conto de terror, né? Um conto de terror, ele não é verossímil, porque são coisas absurdas que acontecem nele. Não, não é isso. Porque um conto de terror, ele pode ser tão aterrorizante que ele foge da realidade, ele ultrapassa os limites da realidade. Porém, nós temos vários e vários contos de terror que são verossímeis, certo? Quando vocês ouvem falar aí que atacaram uma criança, que fizeram barbaridade com a criança, ou o namorado fez com a namorada, eu não sei o que, são textos, né? Vamos supor, é uma notícia de terror, porém uma notícia verossímil, tá? Vamos buscar a realidade, não, a atualidade, fica mais fácil para vocês entenderem. Poucos dias teve aquele noticiário que deixou todo mundo abalado, deixou todo mundo horrorizado lá nos Estados Unidos, né? Aqueles policiais que mataram um jovem negro, né? Então, aquilo foi uma coisa aterrorizante, foi uma notícia aterrorizante, né? Todo mundo ficou revoltado, como consequência daquilo tiveram várias manifestações, aí outras pessoas foram presas, aí os policiais foram afastados, não sei o que, não sei o que. Aí, olha só o que eu quero dizer para vocês, o que é algo verossímil. Que aí a manifestação foi tanta, aí quebrou muita coisa, quebraram lojas, saquearam lojas, de telefone, supermercado, não sei o que, de tanta coisa. Parece que aí aquilo iria resolver o problema, né? Quando pensa que não, agora no final da semana, outros policiais brancos mataram outro jovem negro. Uma coisa que aconteceu dentro de tão pouco tempo. E depois de todo aquele reboliço. Não é um conto de terror? É, gente, muito embora às vezes a gente assimila contos de terror com coisa sobrenatural, não é. Contos de terror são aquelas coisas, vamos dizer assim, coisas horríveis, coisas assim que a gente não gostaria que acontecesse, coisa que desrespeita o ser humano, coisa que desrespeita a dignidade humana, né? Ou a dignidade até mesmo dos animais. Então, o que caracterizou como, vamos dizer assim, um conto de terror, na verdade foi uma notícia de terror, eu estou querendo dizer assim, a essência, a hora que pensa que não, né, que aquela manifestação, aquela revolta tinha sido resolvida, aí acontece outra coisa exatamente idêntica. Então isso é uma coisa aterrorizante. Só que é uma coisa verossímil, porque aconteceu mesmo. Então quer dizer que conto de terror ou uma coisa verossímil é aquilo que acontece de verdade? Não, não é. Lembrem-se daquele texto A Pérola, né? Aquele da mulher que fazia arroz doce. Se aquilo aconteceu de verdade, eu não sei, mas ele tem todos os índices de coisas que aconteceram de verdade. Ressaltando que textos verossímeis, eles podem estar na ciência, eles podem estar na política, eles podem estar na sociedade, eles podem estar em qualquer lugar. Textos que podem ter sido tirados fragmentos da realidade com fragmentos que não aconteceram de verdade, mas que não saíram de dentro da normalidade, tá certo? Igual, por exemplo, nós achamos que sabemos muitas coisas, principalmente depois que nós vamos envelhecendo, depois que nós vamos ficando adultos, que nós vamos chegando na meia idade, a gente pensa assim, hoje eu sei coisa demais. Quando eu era criança eu não sabia nada, hoje eu sei, gente, não é verdade, nós não sabemos diante de tanta coisa, tanta informação que existe no mundo, nós não sabemos nada, nós não sabemos, vamos fazer igual o filósofo, só sei que nada sei.
Aí, quando a gente pensa que não, eu já sabia, né, que existem algumas pessoas que nascem com o coração do lado direito. Todo mundo sabe que o coração é do lado esquerdo. Aí a gente, não, mas não existe ninguém com coração do lado direito. Claro que existe, gente, lógico que existe. Da mesma forma, existem algumas pessoas que têm os órgãos espelhados, quer dizer, tudo que é do lado de cá, tudo que é do lado de cá é de lá, que é de lá, que é na frente e atrás. É um texto, se fosse falar, né? Que fosse um livro, vamos dizer um livro científico, um livro de ciências, um livro sobre o corpo humano, nós iríamos falar, não, isso não é verdade, só que aquilo é verdade, né? É um texto verossímil. Não é para vocês confundirem que o texto seja um conto de fadas, que o texto seja não sei o quê, independente do gênero textual, porque tem, por exemplo, assim, os contos que eles são verossímeis e tem aqueles contos que não são absolutamente nada verossímeis, tá? Então, é isso. Eu acredito que tenha ficado bem claro, né? Sempre, sempre lembrando que existe o texto verossímil, que ele pode ser encaixado ali numa reportagem, ele pode ser encaixado num conto para crianças, né? Não interessa o gênero, entenderam? Não interessa o gênero. É claro que tem texto que ele não vai caber, tem texto que, né? Mas quando vocês pensarem numa verossimilhança, vocês podem pensar coisas da vida real mesmo, coisas que a gente pensa que não existe, igual há muitos anos, né, quando eu era criança, eu imaginava que uma pessoa, depois que ganhasse na Mega Sena, na época que eu era criança, eu acho que não existia Mega Sena, eu não ouvia falar em Mega Sena, eu ouvia falar em loteria, né? O pessoal costumava jogar na loteria. Aí eu pensava que a pessoa ia morrer rica, porque ela tinha ganhado muito, muito dinheiro. Então, depois nós vamos descobrindo que pessoas muito, muito ricas podem também ficar, com o passar do tempo, muito, muito pobres. Inclusive, elas podem se tornar mendigos, elas podem se tornar moradores de rua, né? Pedir esmola. Não parece que não é verdade? Então, se você for contar uma história assim, é uma história verossímil. Não quer dizer que é uma coisa que realmente tenha acontecido, mas é uma coisa que pode acontecer. É uma coisa que tem a possibilidade de acontecer. Igual outro caso que eu fiquei sabendo de uma mulher, eu já ouvi falar de mulheres que tiveram 20 filhos. Às vezes, o que é verossímil, às vezes ele é tão absurdo que dependendo da época ou do lugar, parece que não é verdade. Durante muitos anos na história, era comum mulher ter 15 filhos, 16 filhos, 20 filhos. Ah, é muito, mas era possível. Agora, hoje, se nós falarmos assim, aquela mulher ali, vamos com uma mulher hoje, da atualidade, que tiver 20 filhos, aí nós já achamos o fim do mundo, né? Nós achamos absurdo. Mas pode ser que ainda tenha, né? Ressaltando que coisas verossímeis também causam dúvida, né? Às vezes a gente se espanta, fala assim, mas isso não é verdade, mas não pode ser, gente, hoje em dia não existe isso, hoje em dia não existe aquilo. E pode ser que tenha, por causa dos indícios, né? Só reforçando de novo que um conto, ou um texto, ou uma reportagem verossímil não quer dizer que seja realmente necessária, vai dependendo de cada situação, que já são coisas diferentes. Tudo bem? Eu acho que nós não temos mais dúvida, né? Só reforçando então que um texto verossímil, um conto, um caso, uma história verossímil, muitas vezes pode sim gerar dúvida. Não quer dizer assim, isso aqui é verossímil, eu não vou duvidar. Só que quando você duvida, ou eu duvido, tu duvidas, ele duvida, nós duvidamos, vós duvidais e eles duvidam, não quer dizer que seja realmente mentira ou não quer dizer que seja realmente verdade. A época, o lugar, a circunstância pode fazer com que haja dúvida, mesmo sendo verdade. Ou pode ser que não seja verdade, mesmo parecendo que sim. Então, o texto verossímil, ele é fácil, talvez sim, de se produzir, mas ele talvez não seja tão fácil para um advogado,
para um delegado, né? Então, por que que às vezes um caso consta que um rapaz era um ladrão, ou foi ele que cometeu a tal assassinato? Porque tudo indica que sim. E de repente, surpreendentemente, depois 2 anos, 3 anos, 10 anos depois, vai descobrir que não, que aquilo não foi aquele rapaz que cometeu aquele crime. Por exemplo, é só uma ideia que eu tô falando para vocês, tá? Porque tem coisas que elas são tão bem contadas, que parece, não é verdade, sim, foi isso mesmo que aconteceu. Igual, por exemplo, vocês conhecem aqui na região, ou aqui próximo, vocês já ouviram falar com uma pessoa aí que tem 100 anos de idade? Uma pessoa que tem 105, 107 anos de idade? Hoje em dia a gente se assusta, né? Ah, fulano tem mais de 100 anos. Nossa, o avô, a mãe, não sei de quem, tem 102, 110, 105 anos. Nos causa espanto, né? Porque parece que são tão poucas. Mas olha só para vocês verem, em tempos muito antigos, quando o mundo era um mundo mais puro, né? Um mundo mais suave, vamos dizer assim, as pessoas viviam 300 anos. Era comum as pessoas terem 300 anos, 400, 500, 6 anos, 600 anos de idade. Parece que a nossa mente não consegue alcançar isso. A nossa gente, como que é possível uma pessoa viver 300 anos, 400 anos, 500 ou até mais? Não é? Então vocês estão vendo que tem coisa que depende da época, que ela é mais convincente do que agora? Que hoje você fala, antigamente, há muitos anos aí, antes de Cristo, 200, 300, 500 anos antes de Cristo, as pessoas alcançavam 600 anos de idade, 700. Tem gente que duvida veemente, porque acha assim uma coisa impossível. Mas há indícios que realmente viviam, né? Então, vocês entenderam? Então, o texto verossímil, aos nossos olhos, eles são verossímeis. Só ressaltando para vocês que nós não somos profissionais, tipo advogado, né, delegado, nós não somos cientistas para comprovar certos tipos de coisas, nós não somos peritos, tá? Mas dentro da nossa normalidade, dentro do nosso ponto de vista, dentro da nossa série, nós conseguimos identificar um texto verossímil, tá certo? Ficou claro feito o dia? Então está bem.